Recentemente, o Brasil fez a maior descoberta da história do país. A maior reserva de petróleo foi encontrada. Só para vocês terem uma ideia, ela possui o dobro da reserva do pré-sal. E como isso implica e afeta a nossa vida, ou vai afetar a nossa vida a partir do ano de 2027. O que isso tem a ver com o governo atual, que seria do presidente Lula, e como isso afeta o futuro das eleições no país. É sobre isso e um pouco mais que eu vou falar aqui com vocês no vídeo de hoje. Então, antes de começar o vídeo, eu peço a você que se inscreva no canal se você estiver gostando do nosso conteúdo, já deixa o seu like e no final do vídeo não esqueça de comentar a sua opinião. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu preciso explicar para vocês um pouco mais sobre os tipos de petróleo e como funciona o processo de refinaria aqui no Brasil. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu preciso explicar para vocês que no Brasil nós possuímos dois tipos de petróleo, que é o petróleo leve e o petróleo pesado. O petróleo leve, ele é um petróleo mais amarelinho, ele é o que é o mais próximo ao que parece a gasolina que nós utilizamos no dia a dia. Já o petróleo pesado, ele é aquele petróleo mais bruto, aquele petróleo mais escuro, mais denso, no qual o processo para refinar ele é mais difícil. Ambos precisam ser refinados, porém o petróleo leve é mais fácil e o petróleo pesado ele é mais difícil. E onde está o problema nisso? Aqui no Brasil nós possuímos o petróleo do pré-sal e o da bacia de Campos. O petróleo do pré-sal, ele é um óleo que está num meio termo. Ele não é tão leve e também não é tão pesado. Porém, a gente consegue refinar aqui no país ainda. Já o petróleo da bacia de Campos, ele é um petróleo muito pesado, ele é um petróleo muito denso. E o problema nisso é que aqui no Brasil, o que não é surpresa para ninguém, nós não possuímos uma refinaria que seja capaz de refinar esse óleo pesado. Sim, eu sei que para você que está mais inteirado sobre este assunto, vai querer comentar aqui dizendo que no Brasil nós possuímos uma refinaria, que é a Abreu de Lima, que fica lá no Pernambuco, que ela sim seria capaz de refinar esse petróleo mais pesado. E eu concordo com você. Só que existe um problema aí, pessoal, que muitas pessoas não sabem. O projeto em que essa refinaria tinha para refinar esse petróleo pesado nunca deixou de ser um projeto. Ele nunca saiu do papel. E o Brasil atualmente continua sem ter uma refinaria capaz de fazer esse processo do petróleo pesado. Durante o governo da Dilma, eles acabaram comprando uma refinaria lá no Texas, nos Estados Unidos, que é a refinaria de Pasadena. Porém, o que aconteceu? A forma de como o governo conseguiu negociar com eles essa compra acabou resultando em alguns problemas, o que forçou o governo a ter que vender essa refinaria pela metade do preço no qual foi pago. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses problemas, tem vários vídeos aqui no YouTube explicando o motivo no qual não deu certo essa compra. Agora nós chegamos em um momento crucial do vídeo, que é onde você vai entender o porquê nós pagamos tão caro na gasolina, sendo que o Brasil é um país rico em petróleo. E é justamente, pessoal, por nós não termos essa refinaria que seja capaz de trabalhar com esse petróleo pesado, em que nós pagamos caro no preço da gasolina. Esse petróleo da bacia de Campos, ele é extraído e vendido para algum país poder fazer esse processo. E aí sim nós acabamos comprando de volta esse petróleo com custo em dólar, pessoal. Por isso que lá na bomba, no preço final para o consumidor, a nossa gasolina ela é tão cara. Nós acabamos vendendo a um preço X e acabamos comprando a outro preço muito acima do que foi vendido, porque está atrelado ao dólar. Muitas pessoas até se questionam por que o Brasil não cria uma refinaria, então, que seja capaz de trabalhar com esse petróleo pesado. E o motivo é muito simples, é muito caro para a real situação no qual o país se encontra hoje. Não tem como. Então, a única saída em que o Brasil, em que o governo encontrou é essa: extrair o nosso petróleo da bacia de Campos, que é um petróleo pesado, vender para algum país refinar, e aí nós compramos de volta com preço atrelado ao dólar. E aqui você já entendeu que o petróleo da bacia de Campos ele é pesado, ser refinado por algum país lá fora e recomprado pelo Brasil para poder ser utilizado aqui. Beleza? Até aí vocês entenderam. Mas e o pré-sal? 50% de toda a extração de petróleo e produção que é feita aqui no Brasil vem do pré-sal.
Mas também existe um problema em que vai afetar logo logo essa extração de petróleo do nosso pré-sal. Todo campo de petróleo passa por um processo chamado curva de depressão. O que que é isso? Quando o petróleo é extraído, com o passar do tempo, ele vai atingir um pico e aí ele vai sofrer uma curva. E essa curva é chamada curva de depressão. O que que isso significa? Que com o passar do tempo, fica cada vez mais difícil a extração desse petróleo. E é justamente isso que está acontecendo com o nosso pré-sal. E esse pico vai ser atingido em 2027, que se nada for feito, nós vamos ter que mandar mais petróleo pesado para fora e recomprar, o que vai impactar diretamente no preço do combustível no Brasil. O nosso combustível, a preços de hoje, pode bater R$ 10 fácil. Mas quando tudo parecia estar perdido, surge uma notícia. A maior reserva de petróleo da história do Brasil foi descoberta, a chamada margem equatorial. Mas onde fica essa reserva que foi encontrada? Acima do Brasil nós temos Venezuela, Suriname e Guiana Francesa. Em cima do Brasil, em frente ao estado do Amapá, nós temos a maior descoberta de reserva de petróleo da história do nosso país. Só para vocês terem uma ideia, o dobro de petróleo que existe no pré-sal. Economicamente falando, o Suriname e a Guiana Francesa, que ninguém nunca tinha ouvido falar, se tornaram os mais ricos da América do Sul nos últimos anos. O PIB desses países saltaram em mais de 67%. O que vocês acham que vai acontecer com o estado do Amapá caso seja realizado essa extração desse petróleo descoberto ali? O estado do Amapá automaticamente irá passar a ser o estado mais rico do Brasil, o que consequentemente também vai afetar o PIB do nosso país, fazendo com que gire mais dinheiro na economia, com que aumente o emprego, com que o crédito fique mais barato, ou seja, para todos os brasileiros isso vai ser muito bom. Para quem viveu o boom lá do início dos anos 2000, com a descoberta do pré-sal, sabe o que eu estou falando. Eu me lembro de pessoas com trabalhos simples conseguindo comprar carro zero a um juro muito barato. E é praticamente isso que pode vir a acontecer nos próximos anos. Mas existe um problema, ou existia um problema até o momento. Obama não queria liberar a extração desse petróleo devido ao risco de vazamento. O Brasil não tem outra alternativa a não ser conseguir extrair esse petróleo, pois, como eu falei para vocês, o pré-sal está sofrendo com essa curva de depressão. Vai faltar petróleo bom para produzir, fazer a refinagem dele aqui no Brasil. Então nós precisamos de forma quase que urgente extrair esse petróleo que é muito bom lá das margens equatoriais. E segundo essa notícia, o nosso presidente conseguiu negociar com o IBAMA essa extração. O que significa? Para quem viveu o início dos anos 2000, lembra que a economia deu um salto gigantesco. Todo mundo, em todos os jornais do planeta, só se falavam de Brasil. Isso foi o que aconteceu naquela época e pode vir a acontecer novamente agora. E é preciso que isso aconteça, porque não existe outra alternativa no momento. O que também pode garantir uma reeleição para o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre esse processo do petróleo aqui no Brasil. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e comente aqui embaixo a sua opinião. Você acha que isso vai ser bom ou não para o nosso país?